Oi, pessoal! A fonética do português, às vezes, parece um verdadeiro quebra-cabeça, não é mesmo? Principalmente quando a gente vê aquelas consoantes todas juntas numa palavra só. Mas olha, tem um segredo bem simples para resolver uma das confusões mais comuns. Bora desvendar esse mistério de uma vez por todas! Então, vamos mergulhar nisso. Já parou para pensar por que em prato e chave? Poxa, as duas palavras têm duas consoantes ali, uma do lado da outra, mas o som é tão diferente? Essa é a grande questão que a gente vai responder agora. E aqui, ó, já tá a primeira pista. Em prato a gente ouve o som do P e o som do R. Dá para ouvir os dois, né? São dois sons bem distintos. Agora, em chave, o C e o H se juntam para criar um só, aquele som de X. Ou seja, são duas letras, mas que produzem apenas um som. É aqui que a mágica, ou melhor, a fonética, acontece. Vamos começar com o primeiro conceito do dia, os encontros consonantais. Para ficar fácil de entender, vamos pensar neles como um dueto musical, sabe? Onde cada som tem a sua própria voz e a gente consegue ouvir cada um deles bem direitinho. A definição, assim, mais certinha é essa. Um encontro consonantal acontece quando a gente tem duas ou mais consoantes juntas na palavra. E o mais importante de tudo é que cada uma delas mantém o seu som original. Nenhuma letra perde a voz nesse dueto, entendeu? E olha, dentro dos encontros consonantais, existem dois tipos principais. Tem os separáveis, que, como o nome já diz, acabam ficando em sílabas diferentes. E tem os inseparáveis, que ficam ali grudadinhos na mesma sílaba. Vamos ver como isso funciona na prática, que aí não tem erro. Vamos pegar um exemplo dos separáveis. A palavra objeto. Quando a gente separa as sílabas, fica ob-je-to, certo? O B foi para um lado, o J foi para o outro. Mas o mais importante aqui é que na hora de falar, a gente ouve o som do B e logo em seguida o som do J. Os dois sons estão ali, bem claros. E agora, um exemplo dos inseparáveis, prato. Aqui, o P e o R não se largam de jeito nenhum. Ficam juntos na mesma sílaba. E, de novo, o mais importante, a gente ouve os dois sons, o do P e o do R. Eles formam um time, mas a gente consegue identificar os dois jogadores, digamos assim. Beleza! Agora que a gente já entendeu o dueto, vamos para o segundo conceito. Se os encontros eram um dueto, os dígrafos são uma fusão. É isso, uma fusão sonora. Duas letras que se juntam para criar algo totalmente novo. O próprio nome já entrega o jogo. Olha só, dígrafo vem lá do grego. Di significa dois e grafo significa escrita. Ou seja, duas escritas, duas letras, para representar um som só. É como se as letras originais perdessem a própria identidade para criar um som novinho em folha. E eles também se dividem em dois grupos principais. Temos os dígrafos consonantais, que é quando duas consoantes formam um novo som de consoante, e temos os vocálicos, que é um caso bem interessante. É quando uma consoante, tipo M ou N, não tem som próprio, mas ela está ali só para mudar o som da vogal que vem antes, deixando ela com aquele som anasalado. Vamos ver exemplos que vai ficar super claro. Um exemplo clássico de dígrafo consonantal: chuva. As letras C e H se fundem. A gente não ouve o som de C nem o som de H, certo? O que a gente ouve é um terceiro som, o chá, que parece um X. É a fusão perfeita. E agora, o tal do dígrafo vocálico. Pega a palavra campo. Presta bem atenção. Esse M não é pronunciado como a gente pronuncia em mola, por exemplo. Ele não tem som de consoante aqui. A função dele é outra. É transformar o A num som nasal, o AN. É uma fusão que, na verdade, muda o som da vogal. Ok, então chegamos ao momento do confronto final. A comparação direta um contra o outro. É agora que a ficha cai e tudo vai fazer sentido de um jeito bem claro. Vamos pensar nisso como a matemática dos sons. Então a lógica é essa, e é bem simples. No encontro consonantal, a matemática é fácil. Duas letras, dois sons. Ponto. Como em Brasil, a gente ouve o B e ouve o R. Já no dígrafo, a conta é diferente. Duas letras, um som só. Como em chave, onde o CH vira uma coisa só. Essa é a regra de ouro. É isso que resolve a questão. Beleza, a teoria tá clara. Mas e na prática? Como a gente aplica isso no dia a dia? Bom, existe uma arma secreta para isso. Uma ferramenta que, olha, não falha e que vai simplificar tudo.
E essa nossa arma secreta é o que a gente pode chamar de a dica de ouro. É um truque super simples que resolve a parada na hora, sem precisar ficar decorando lista de palavras nenhuma. Funciona assim, é o teste do ouvido. Primeiro passo, pronuncie a palavra devagar, com bastante atenção. Segundo passo, se pergunte, eu consigo ouvir 2 sons de consoantes distintos aqui? Se a resposta for sim, como em psicólogo, que a gente ouviu o P e o S, pronto, é um encontro consonantal. Agora, se o som sair de uma vez só, fluido, único, como em queijo, onde o Q tem aquele som de K, aí, sem dúvida, é um dígrafo. É o ouvido que manda. Pronto! Agora, a chave para desvendar esse quebra-cabeça da fonética está nas mãos, ou melhor, nos ouvidos de todo mundo. A questão que fica no ar é que outras palavras a gente pode testar agora com essa nova ferramenta. Com certeza, explorar a nossa língua portuguesa acabou de ficar um pouquinho mais fácil e divertido.